Nós vamos ler esse texto logo após. Deus quer trazer uma palavra ao nosso coração no seguinte tema: edificai-vos uns aos outros. Nosso tema no mês é tempo de edificar. E Deus quer nos falar nesta manhã sobre a mutualidade da edificação, a responsabilidade de nos edificarmos uns aos outros. E por que é necessário que nós edifiquemos uns aos outros, que nós abençoemos uns aos outros, que nós venhamos investir na vida do nosso irmão, seja na nossa família, seja irmão em Cristo, a gente realmente investir na vida um do outro. Em 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim, nessa carta, versos 1 a 11, dessa maneira: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite. Os que se embriagam de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Fala a nós, ó Deus, através da Tua palavra. Usa o Teu servo apenas como instrumento de Tuas mãos. E que nada nos distraia, que nada, ó Deus, tire aquilo que o Senhor tem para nós na manhã deste domingo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você percebeu o contexto desse texto que Paulo fala no verso 11, sobre nós edificarmos e nos exortarmos uns aos outros. Eu gosto sempre de ler o contexto do texto principal da mensagem, para a gente entender sobre o que está falando, para a gente entender o porquê, nesse caso aqui, precisamos nos exortar e nos edificar um ao outro. O contexto que Paulo está falando aqui é sobre a volta de Cristo. Ele faz a comparação aqui, como já outras vezes na palavra, o próprio Jesus se compara com um ladrão. Por quê? O ladrão, ele não avisa quando vem, ele não marca a hora para assaltar a sua casa, ele vem de surpresa, quando as pessoas menos esperam, o ladrão está ali. Às vezes parece até assim, algo que aparece do zero. Você entra na rua, olha de um lado para o outro, não vê ninguém, e de repente quando você coloca a chave para abrir o portão da sua casa, o ladrão está do seu lado ali. É assim a experiência de algumas pessoas que já tiveram essa triste experiência de ser assaltado. É rápido, é assim, algo instantâneo. Quando você vê, já foi. Então ele estava falando do celular aí, nós vemos, pensando que a pessoa com a mão tão leve levou o celular. É rápido, você nem percebe, é muito rápido. E Jesus usa essa ilustração, e Paulo também usa essa ilustração para dizer que a volta de Jesus, ela é inesperada, no sentido assim, ela vem num momento assim que ninguém vai se aperceber. E aí eu fico olhando, a gente fala muito sobre a volta de Jesus, fala que Jesus está voltando, e a gente olha os sinais de tempo, essas guerras, todas essas coisas que estão acontecendo, e fala assim: Jesus está à porta, Jesus já está voltando. Na verdade, a gente não sabe o dia, nem a hora, a gente não pode determinar se é nessa geração ou na próxima, mas há uma dica aqui que a Bíblia nos coloca, que não é nessa muvuca aí
Jesus está voltando. Ele diz assim: quando estiver falando de paz, quando todo mundo estiver achando que está tudo bem, uma paz sem Jesus. Aliás, o anticristo ele vem assim, em nome de restaurar a paz na terra. E vai levantar um governo político, um governo religioso, e o mundo vai aparentemente desfrutar de um momento de paz. E é nesse momento que ninguém espera, que todo mundo acha que está tudo numa boa, é que repentinamente Jesus volta. E ele pega todo mundo de surpresa. É como nos dias de Noé. A Bíblia diz que, e ilustra isso, né, como aquele momento de juízo que Deus fez sobre a terra, e diz que o juízo final vai ser também dessa maneira. As pessoas não estavam esperando. A Bíblia narra que as pessoas comiam, bebiam, se enfarreavam, casavam-se, davam-se em casamento. Não tem nenhum problema casamento. Está João ali, família, pode casar tranquilo. Mas a ideia é que eles faziam tudo sem buscar Deus. Eram ações humanas. Deus está morto, não é isso que se diz. Deus já não existe, Deus não se importa, Deus está ausente. E era naquele momento de festa, naquele momento em que todo mundo achava que estava tudo numa boa, que Deus dilúvio. Pegou todo mundo de surpresa, menos Noé e sua família. E Paulo vai dizer aqui que nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós estamos nas trevas, e não somos das trevas, mas estamos na luz, somos da luz. O crente não pode ser pego de surpresa, o crente não pode ficar desesperado com a volta de Jesus, ter medo da volta de Jesus, porque a volta de Jesus é o maior evento que vai acontecer para a igreja. 120 anos de batismo é um grande evento, né? O grande evento de evangelizações, de concentrações no Maracanã que eles tiveram, aquele grande, olha bem, a volta de Jesus, uma alegria, todos os salvos reunidos, vivos, arrebatados, mortos sendo ressuscitados. E esse dia maravilhoso deve ser uma expectativa nossa, deve ser esperado por nós. Mas como que nós esperamos esse dia? Qual é o preparo para a volta de Jesus? Lá no verso 1, ele vai dizer assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, você já sabe. Então o crente, a igreja de Cristo, a igreja que está sendo edificada em Cristo, ela precisa ser consciente desse fato, de Jesus vai voltar. Conhecer a respeito de Jesus as profecias bíblicas, para não ficar, a Bíblia fala assim, perplexo. Eu vejo às vezes, e isso às vezes me incomoda, como eu vejo alguns crentes perplexos, como se não esperasse que essas coisas de guerra, de fome e tantas coisas viessem a acontecer. Elas já estão profetizadas na Bíblia, elas já estão descritas na Bíblia, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é na palavra que nós somos edificados. Apocalipse, quando foi escrito para a igreja, não foi escrito para dar medo na igreja. Muitos crentes têm medo de ler o Apocalipse, por causa da besta do Apocalipse, por causa das catástrofes, por causa de tudo que Apocalipse narra. Mas Apocalipse foi escrito como uma palavra de encorajamento, de exortação, de conforto para a igreja. Vai acontecer tudo isso por consequência do pecado da humanidade, mas a igreja está salva. A igreja vai ser perseguida, mas a igreja vai receber o seu galardão. A igreja vai passar por tribulações, mas Jesus está convosco todos os dias. A Apocalipse vai ser aí para a igreja um livro de consolo. A Bíblia para nós é uma narrativa que nós, como crentes, precisamos conhecer para ser edificados. Jovens, adolescentes, conheçam a Bíblia. Ela é a guia para a nossa caminhada, conhecer Jesus. É o principal livro que vocês precisam conhecer, porque não é um livro de uma matéria qualquer. É um livro da matéria da vida, que mostra o propósito da vida, que mostra a razão de nós estarmos aqui. Nós estamos no Setembro Amarelo,
de combate ao suicídio. Quantas pessoas se suicidam porque não entenderam o propósito da vida, não entenderam a razão de estar aqui? Quantas crianças hoje já são afetadas por isso, por ansiedades, porque não entendem o que são, porque são. Há uma confusão mental sobre o papel de ser homem, de ser mulher e tantas coisas que confundem as mentes das nossas crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos. A Bíblia traz firmeza para nós. Ela nos mostra o que aconteceu, mostra onde estamos e mostra onde chegaremos. Então a gente precisa se preparar para a volta de Jesus. O primeiro preparo está em conhecer o que a Bíblia ensina. E Paulo fala para a igreja de Tessalônica: eu não preciso nem escrever isso para vocês, porque vocês já sabem. E ele está escrevendo a primeira carta aqui. Mas ele conhecia que aquela igreja era uma igreja consciente a respeito da volta de Jesus. Segunda coisa do preparo é a gente andar na luz e não nas trevas. No versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, nos surpreenda. Veja que esse texto aqui não é uma admoestação, não é uma chamada de atenção, pode ser uma exortação, mas na verdade é uma afirmação: vocês não estão em trevas. Paulo não está dizendo assim, não estejam em trevas, embora isso seja importante a gente pensar, mas ele está afirmando que aquela igreja não estava andando em trevas, mas ela estava andando na luz, ela estava preparada para a volta do seu Jesus. A igreja de Cristo, edificada em Cristo, ela precisa estar na luz, andando na luz, vendo Jesus, ter a sua vida iluminada, os olhos espirituais abertos. E o que atrapalha a luz da igreja? O pecado. O pecado gera trevas tão densas que nos distanciam de Deus. Então, dia após dia, nós precisamos buscar a santificação, nós nos afastar do pecado, para que, como igreja de Cristo, como a igreja de Tessalônica, a gente esteja na luz e não nas trevas. No verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. É outra afirmação. Nós somos filhos, e isso é algo que cada crente precisa ter de uma forma muito clara e profunda. Nós, como batistas, ensinamos, pregamos que a salvação não se perde. Uma vez salvo em Cristo Jesus para sempre, porque não somos nós que nos salvamos, não são as nossas obras que nos salvam, mas Jesus Cristo nos salva quando nós cremos nele. E ele diz que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então a gente não está hoje salvo, amanhã perdido, depois de amanhã salvo e depois perdido. Não, nós estamos salvos em Cristo Jesus. A certeza da salvação, esse é o preparo para a vida eterna. O que é melhor você passar essa vida aqui na dúvida, quando eu morrer, quando chegar o juízo final e pesar na balança, será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Ou é melhor você ter certeza? Eu vou para o céu. Eu tenho a certeza da vida eterna com Cristo, a morada com Cristo nos céus. O verso 6 vai dizer assim: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Não dormir como os demais. Irmãos, há a situação de trevas e a situação também da sonolência espiritual. Pessoas que estão às vezes dentro da igreja, mas estão dormindo espiritualmente. E estão de igual maneira como aqueles que estão nas trevas lá fora, imputíveis no reino de Deus. Paulo vai falar isso à igreja de Corinto. Há entre vós muitos fracos e muitos que dormem, muitos anêmicos espirituais, sem força espirituais, inativos espiritualmente. O crente, ele é salvo para ser ativo, para estar envolvido na obra, para desenvolver os dons espirituais, para ser livre de toda a sonolência espiritual, de toda a preguiça espiritual, de tudo que te atrapalha a servir. O crente é salvo para ser ativo.
dia para o crente é dia de dia e é dia de noite. É nesse sentido que ele está dizendo. Não há trevas para o crente, não há noite para o crente, não há tempo do crente parar. Até dormindo fisicamente, o crente está sonhando com Jesus, com a obra de Jesus, está descansando para se preparar para amanhã, para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Ai de vós, uns que dormem, mas Deus quer que nós estejamos acordados. No verso 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Irmãos, há uma comparação aqui, embora hoje, até de dia tem gente embriagada, né? Mas de uma forma geral, as pessoas já buscam lá os bares e as noites, as madrugadas. Nós tivemos os 120 anos do Batista, quando deu 10h30, nós já estávamos atrasados para terminar o evento, né? Porque o Batista 10 horas, quase termina. Terminamos, vamos para casa. Alguns estavam preocupados assim, o pessoal do Vital, você voltar junto, o pessoal embriagado. Não preocupa não, só volta para voltar. Coisa do mundo é nas trevas. Talvez você que estava, quando você vivia no mundo, você passava as noitadas, madrugadas, perdia a noite de sono, perdia emprego, mas não perdia a noitada. Não é assim? Aí depois você virou crente, dá 9 horas no culto. Toda tarde demais, tem que ir para casa dormir, amanhã tem que trabalhar. Alguma coisa mudou, né? Vamos dizer que é porque você ficou no dia agora. Mas o fato é que realmente, quando as pessoas estão nas trevas, elas não levam consequências, perdem família, perdem saúde, perdem emprego, pelas noitadas da vida, se embriagam, perdem noção da vida. Tem pessoas que chegam, às vezes, ficar dia e noite embriagados. Talvez quando nós fomos combinar a compra de um terreno da Igreja Batista da Cidade Continental para construir o templo, e estava sendo vendido uma casa aqui e a leilão pela Caixa Econômica. E nós não queríamos simplesmente pegar aquela casa, usar de café, nós queríamos conversar com o proprietário da casa, dar o valor justo. O problema é que a gente não encontrava ele sobe, dia e noite embriagado. Um dia nós falamos, vamos madrugar lá, chegaram de madrugada, nós passamos sobe. Chegamos lá de madrugada, o homem estava lá com a menina dele, olhando cachaça, um pedacinho, um negócio de queijo, uma coisa, ele estava embriagado de manhã. Mas ele falou assim, não, eu estou bem para fechar qualquer negócio. E a gente tem que fechar o negócio hoje daquela maneira mesmo, chamando testemunho, porque a gente não encontrava, infelizmente, pessoas que estão nas trevas vivem dessa maneira. Vendeu a casa, perdeu tudo que tinha, pegou o dinheiro, gastou tudo com bebida, gastou tudo com. Nós chamamos de tio aqui, olha lá no tio. Gastou tudo com bebida, gastou tudo com as farras, teve isso tudo. Uma pessoa que era antes um empresário, antes uma pessoa de sucesso, tinha sua pastinha para mostrar lá, seus contratos antigos de empresário, mas que agora perdeu toda a sua vida por causa da embriaguez. Mas o crente não é disso, né? Nem escondidinho lá na geladeira do crente tem a bebida, porque eles acham que isso é trevas, isso te instiga para a carne, isso vai levar às vezes ao vício, e há tantas pessoas que estão no vício, que precisam ser libertas. E é claro que a embriaguez aqui, ela simboliza toda espécie de carnalidade. Nós não podemos falar só do álcool ou das drogas, mas tudo aquilo que leva o crente para longe do Senhor. E Paulo vai dizer que nós não somos daqueles que ficam nas noitadas, mas nós somos do dia. E como do dia, nós resplandecemos a luz de Cristo em nós. Então, qual é o preparo para a volta do Senhor Jesus? Qual é o preparo da igreja? É estar consciente dessa volta por meio da sua palavra, é ter a certeza de que você é filho de Deus, de que você é salvo, é andar na luz e não nas trevas, é ser vigilante e não ficar dormindo, é estar sóbrio e não embriagado. Esse é o nosso preparo para a volta do Senhor Jesus. Mas também o texto nos fala de uma vida com propósito.
No verso 8 ele vai dizer assim: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos da couraça da fé, do amor, e tendo como capacete, ou por capacete, a esperança da salvação. 3 coisas aqui de propósito da vida do crente: fé, amor e certeza da salvação. Vivamos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O amor é a marca do crente, mais do que o peixinho, né, que Jesus escreveu lá, desenhou na areia, mais do que o símbolo da cruz, mais do que qualquer outra marca. A marca vívida de Cristo na igreja é o amor, que nós amemos uns aos outros. Esta é a maior mutualidade da igreja. E a certeza da salvação, vida salva. Isso é vida com propósito. Porque na certeza da salvação, eu não ando mais com os meus olhos aqui no mundo. O que eu vou obter, o que eu vou ter. Se eu tiver alguma coisa aqui, é bônus. Mas os meus olhos estão postos nos céus, nas moradas celestiais. E o meu propósito passa a ser não as coisas passageiras aqui na terra, mas as coisas eternas que Deus tem para mim aqui na terra e também nos céus. Os valores eternos para a minha vida e a vida eterna com Cristo no céu. O verso 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao propósito, ao destino. Deus não quer que ninguém se perca. E no momento que nós recebemos Cristo como Salvador, somos a partir dali destinados. Aí está a verdadeira predestinação do crente. Aquele que crê está predestinado à salvação. O que não crê está destinado ao fogo do inferno. Mas no momento em que a pessoa crê em Cristo, o nosso destino, o nosso propósito, a nossa direção, ela está na salvação de Cristo. E o verso 10: que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou durmamos, vivamos juntamente com Ele. Dormir aqui não é o mesmo sentido que Paulo está falando hoje, ou antes. Ele está falando aqui da morte. Quer estejamos aqui na nossa vigilância terrena, ou mesmo depois da morte, nós vamos viver com Ele. Viver com Cristo aqui e viver com Cristo também na eternidade. Esse é o propósito. Deus tem para nós a eternidade. O crente está salvo, maravilha. Mas Ele tem para nós aqui também a vida abundante. E o crente precisa desfrutar dessa vida. Aquele crente que, eu sou salvo, mas está tudo sempre pior, está tudo ruim. Você conversa com ele, é só miséria, é só miséria. Ele não encontrou o propósito da vida abundante em Cristo ainda na sua vida. Aí então nós chegamos, irmãos, no verso 11: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Eu acho muito importante esse versículo aqui, entre tantos outros que falam de edificação. É uma exortação que Paulo está dando, que a gente deve exortar, a gente deve edificar um ao outro, mas é uma conclusão que ele também chega. Vocês já estão fazendo isso. Edificar uns aos outros deve ser algo natural da igreja. Não é uma coisa que deve ser um esforço, um programa de adoção para edificação. Paulo está falando: vocês já estão fazendo isso, continuem fazendo. Vocês já se edificam uns aos outros, continuem a edificar e a exortar outros, animar outras pessoas para que edifiquem uns aos outros. Irmãos, a igreja ela precisa viver desta maneira. A igreja ela precisa perder o ranço, a herança que ela teve lá do catolicismo, onde o líder, o papa, o padre, o pastor, ele é o único que pode edificar, que pode orar, que tem a oração mais forte, que é o único que pode interpretar a Bíblia e dizer o que está escrito ali.
Você tem Jesus como seu Salvador, meu irmão? Você foi capacitado, chamado para edificar os caminhos do seu irmão, para visitar, para orar por ele, para estender a mão, para ministrar, para expulsar o demônio, para ministrar cura, para, por meio da palavra, exortar, criar ânimo, admoestar, chamar a atenção. Cada crente é chamado para isso. É um pastoreio mútuo, não é pastoreio? É um pastoreio mútuo. A mutualidade da igreja é o sacerdócio da igreja, onde nós levamos diante do Pai as necessidades, os pecados também, as lutas uns dos outros, onde o que o outro está passando importa para mim. E a igreja é chamada a esta mutualidade, a olhar e dizer assim: meu irmão, ele está ausente da igreja. Vou cobrar o pastor que ele vai visitar, e vou falar em assembleia que o pastor não está visitando o irmão, porque eu sei que o irmão não. Eu vou visitar meu irmão. Eu vou lá orar por ele. Eu vou lá estender a mão e dizer: o que você precisa, o que está acontecendo, estou aqui para te ajudar. É algo, irmão, que não depende de programa, não depende da gente fazer aqui um cronograma, um esquema de você adota fulano, você está responsável por isso, embora isso tudo ajude, mas é algo que precisa ser mover o Espírito Santo da igreja, o amor nosso pelo próximo, a fé de que Deus restaura vidas, e a gente colocar isso como uma prática no nosso tempo diário. O que eu tenho que edificar na igreja? A minha vida é a vida do meu irmão. Eu me edifico por meio da palavra, por meio das celebrações, por meio da oração, busco a Deus, tenho a minha vida edificada, vou estar cada vez mais santificado, glória a Deus por isso. Mas o meu irmão está fraco, vou derrubá-lo, eu vou empurrá-lo mais ainda, eu vou criticá-lo, eu vou odiá-lo, ou eu vou amá-lo, eu vou ter fé que Deus vai restaurar aquela vida, eu vou persistir em oração, eu vou estender a mão amiga. É isso que a igreja precisa fazer. É isso que nós somos chamados a fazer. E se de tudo que foi dito aqui nesta manhã, você não guardar muita coisa, guarde isso, saia daqui nesta manhã com esse propósito. Eu quero edificar a vida do meu irmão. Deus está tocando no meu coração, às vezes, uma pessoa que eu preciso visitar, que eu preciso fazer uma ligação, que eu preciso orar por ela, que eu preciso dizer: estou sentindo a sua falta, que eu preciso simplesmente ir lá e dizer: eu te amo, em Cristo Jesus. Apenas ler um versículo do Bíblia. Você não precisa ter teologia para fazer isso, você não precisa ser uma pessoa muito conhecedora, você precisa só amar, se importar de fato com vidas que precisam ser edificadas, reconstruídas, vidas que o inimigo está jogando ao chão, está virando entulho, mas que você pode pegar e ser um instrumento de Deus para a edificação dessa vida. Você que está aqui nesta manhã, que ainda não está tendo a sua vida edificada em Jesus, você que às vezes está participando de congregado da igreja, mas não tomou a decisão firme por Jesus, toma essa decisão. Só em Jesus a gente pode ser edificado. Só em Jesus a gente pode ser transformado. Para edificar a vida de hoje, eu preciso estar edificado. Se eu levar uma palavra de bênção, uma palavra de fé, eu preciso ter recebido. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Então é muito importante que cada um de vocês também tome essa decisão. Decisão do batismo, decisão de se reconciliar, decisão de não ficar mais com o pé lá no mundo e outro na igreja, mas com dois pés firmes em Jesus. Não ser das trevas, porque não se iludam. As músicas do mundo podem ser muito belas, mas elas são traiçoeiras, não têm mensagem de Deus, são enganosas. Não se iludam, as amizades do mundo, elas são sorrateiras e elas querem levar vocês para o caminho das trevas. É tudo ilusão. Busque Jesus e só Jesus. É uma escolha.
Uma coisa que a gente conhece pela palavra de Deus é que nós somos propriedade de Deus, exclusiva. Ele não divide a gente com ninguém. Se você está dividindo entre Deus e o mundo, pode ter certeza que você não está com Deus, você está com o mundo. Porque o mundo, Deus não aceita essa divisão, não aceita dividir você com o mundo. Ou pertencemos a Ele, ou pertencemos ao mundo. Não podemos servir a Deus sem Deus. Jesus, irmãos, eu não vou falar que Ele está voltando como se estivesse, né? Mas Jesus voltará. Os sinais vão se cumprir. Não sei se nessa geração, se na próxima, se daqui 1000 anos, a gente não sabe. Mas a gente sabe. E para nós dessa geração, a volta de Jesus é agora. Porque quando a gente partir, a gente só abre o olho no dia final. Então o tempo é hoje. Da gente estar edificando a nossa vida aqui, disso. Não temos consciência disso. Vivamos em santidade. Não vivamos como nos dias de Noé, em que as pessoas não estavam nem se portando e nem crendo. Não vai ser agora não. Vai demorar mais. Não viva dessa maneira. Viva como a igreja primitiva, como a igreja de Tessalônica que estava vivendo. Eles viviam a eminência. Jesus vai voltar, que o nosso tempo é agora. E é agora que nós precisamos nos santificar e ajudar um ao outro na santificação. Eu quero orar com você neste momento e te convido a fechar os seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, ficar em pé, tocar a mão no seu coração, da maneira que Deus tocar o seu coração e erguer as suas mãos aos céus. Eu vou me ajoelhar aqui. E agora, não apenas feche os seus olhos, mas fale com Deus. Nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia de Jesus. Cristo na cruz diz que Ele morreu por nós, para que sejamos salvos. Foi um grande sacrifício. Para a gente viver de qualquer maneira? Não. Para a gente viver em santidade. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de reconciliação, de decisão, de santificação, de edificação. E aqui, ó Deus, colocamos as nossas vidas no Teu altar. Cremos na Tua palavra, cremos na volta do Senhor Jesus. Queremos estar preparados para esse momento da volta, como uma igreja bem edificada, bem estruturada, como vidas edificadas no Senhor. Por isso, ó Deus, que Teu Santo Espírito coloque na mente, no coração de cada um, esta consciência de que Jesus voltará, de que é preciso estar preparado, de estar santificado. E sejamos levados pelo Teu Santo Espírito a andar na luz, a nos santificar, a nos distanciarmos das trevas, e como filhos de Deus, andarmos como luz neste mundo. Ó Deus, restaura o propósito, ou ensina o propósito na vida de cada um, de tal maneira que vivemos com fé, com esperança, com amor. Que a fé, a esperança e o amor sejam marcas presentes na nossa vida, na nossa caminhada. E, ó Deus, ser edificados no Senhor, possamos edificar a vida de outros. Vidas que estão aqui nesta noite e que já são edificadas em Ti, glórias ao Senhor por isso. Que sejam instrumentos de edificação de outros. Vidas que já são edificadores, que já estão edificando na vida de outros. E, ó Deus, sejam mais e mais fortalecidos pelo Senhor. E possam edificar mais e mais vidas pelo poder do nome de Jesus. Vidas que estão na Tua casa nesta manhã, mas, ó Deus, que tem um potencial tão grande, mas estão dormindo, estão paradas, estão inativas. Que o Senhor as desperte, ó Deus, para que venham para a luz, para que, ó Deus, se edifiquem no Senhor e entendam, ó Deus, o seu papel na igreja, no corpo de Cristo, possam ser participantes dessa tão grande e urgente obra. Vidas que possam ser edificadas
que ainda estão nas trevas, mas graças a Deus estão aqui nesta manhã. Que a luz de Jesus possa raiar em seus corações. E assim, ó Deus, possa sair das trevas para a tua gloriosa luz. Dedicando, ó Deus, a sua juventude, a sua vida no altar do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.